Então, dando sequência à aula de rochas sedimentares, né, essa é a nossa segunda aula, um pouco mais prática, né, a gente vai observar então nessa aula algumas amostras de rocha, né, e entender melhor como classificá-las. Então, para a gente nomear as rochas sedimentares, o que se faz é, primeiro, verificar o tamanho das partículas que compõem a rocha, verificar qual tamanho é dominante e dar o nome da rocha a partir do tamanho predominante ou da textura predominante. Então, eu vou fazer a descrição de algumas amostras, né, e como a gente pode classificar. Nesse caso aqui, nós temos um conglomerado. O tamanho de grão predominante nessa amostra é maior do que 2 milímetros e eles têm uma matriz mais fina, né, que pode ser arenosa ou siltosa. Nesse caso, esse tipo de rocha ele é característico de regiões de alta energia, porque nós temos tamanhos de grão grandes, né, aí, apesar de ter uma matriz menor, mais fina. Esse tipo de rocha sedimentar, ela é característica então de locais como rios de montanha, onde a gente tem a ação de correntes fortes, né, e também da gravidade. Praias rochosas com alta energia de ondas, então, né, a hidrodinâmica é alta, né, tanto na forma de correntes como de ondas, e também ele pode ser característico de regiões de degelo. Aí, dependendo, claro, do grau de arredondamento desses grãos maiores, né, desses seixos, ou de pequenos blocos, né, se eles forem mais arredondados, eles são típicos de regiões aí de rios, enquanto que grãos mais angulosos eles podem estar relacionados então com regiões aí onde a gravidade é mais ativa, né? Então regiões de montanhas onde existe escorregamentos, né? Esse tipo de processo. Né? Nesse caso aí os grãos são mais arredondados, então é um típico conglomerado. Né? Se fosse mais angulosos, podiam ser nomeados como brechas. Né? Nesse caso, nós temos uma amostra de arenito, onde o tamanho de grão então predominante é o areia, né, entre 2 milímetros e 0,062 milímetros. Os grãos são visíveis a olho nu e na lupa de mão também. A gente pode ter algumas classes de areia, né, que compõem a rocha. Pode ser areia grossa, areia fina, areia muito fina. Esses depósitos sedimentares que vão vir a formar essa rocha sedimentar, o arenito, eles são típicos de ambientes de rios, praias e dunas. Né? Então, são ambientes de energia moderada a baixa. No caso das rochas sedimentares pelíticas, ou né, aquelas formadas por granulometria mais fina do que a areia, né, no caso silt, argila e lama, né, a lama é uma mistura das duas, né, do silt e da argila, a gente pode denominar então aquelas rochas formadas de silt como siltito, a argila como argilito, como a gente já viu, e a lama, né, como lamito. É muito usada essa nomenclatura em campo, quando a gente não sabe exatamente, né, qual percentual, né, se realmente é silt ou se é argila, se existe uma mistura. Então é usualmente chamado de lamito, né, essas rochas sedimentares com granulação mais fina. No caso do lamito, ele não tem laminação, quer dizer, a gente não consegue ver camadas, lâminas, né? Como é o que se encontra no caso dos folhelhos, né? Os folhelhos têm laminação. Então a gente consegue observar aqui, né, duas amostras de folhelho aqui embaixo no canto superior direito, onde se observa bem essa laminação, né? Por isso que eles são folhados, né? Por isso folhelhos. Também podemos ter um lamito formado, né, no caso de carapaças de organismos,
né, como organismos marinhos, formando então uma vasa calcária, né, formada a partir dessas carapaças aí de carbonato de cálcio, né, que tem granulação muito fina. No caso do varvito, né, que a gente tem aqui um exemplo, eles são característicos de ambientes de lagos glaciais, onde a gente tem uma intercalação de camadas escuras e claras, né, formando então a varve. Né? Períodos de maior matéria orgânica fica mais escura, né? E períodos de menor quantidade de matéria orgânica no sedimento, então fica mais clara, uma camada mais clara. E a gente consegue ver essa estratificação bem marcada, né? A partir da amostra, quando a gente faz um corte na amostra. Também podem ser características de planícies de alagamento, né? Aquelas planícies de alagamento em rios, né? Ou planícies de maré, onde a gente tem também essa intercalação, né? Sazonal, ou enfim, períodos de mais alagamento e menos alagamento, onde há maior ou menor deposição de sedimentos. Esses dois tipos de depósitos, né, eles são formados em regiões de baixa energia. Sedimento fino, né, quanto mais fino o tamanho de grão, menor a energia do ambiente. Aqui seria o exemplo, então, de um siltito, né, formado de partículas predominantemente do tamanho silt. Aqui um outro exemplo de siltito, vocês podem ver que a coloração pode variar, né? Naquele primeiro caso, a gente tem um siltito, né, composto provavelmente de sedimentos aí, carbonáticos, né, de carapaças de organismos, mais esbranquiçado, né, mostrando sua característica aí de rocha calcária, enquanto que nesse caso aqui nós temos um siltito já com um tom mais amarelado, né, mostrando aí então a presença da oxidação do ferro. Aqui nós temos o exemplo então de um sedimento, né, com seixos e blocos. Né, vocês podem ver aí alguns mais arredondados, outros menos arredondados, né, então mostrando aí a diversidade, né, de condições hidrodinâmicas aí que transportaram esse sedimento. Então, quando a gente vê uma amostra, né, de rocha, a primeira pergunta tem que ser, bom, qual é o tamanho de grão predominante, né, nessa amostra? Ele é homogêneo, ele não é homogêneo, a gente tem uma matriz mais fina, como é nesse caso o exemplo desse conglomerado. Né? Então, qual é o tamanho de grão que predomina? Né? Para a partir daí a gente então poder classificar, né, a rocha. Nesse caso, um conglomerado com uma matriz arenosa. Né? Aqui nós temos um piso, né, já processado aqui para a formação de placas, né, rochosas aí de arenito. Né? Cada uma delas com uma coloração um pouco diferenciada, né, mostrando que talvez o local da área fonte onde foi extraída essa rocha não é o mesmo. Né? Então nós temos aí composições, né, diferenciados aí, fragmentos de rocha de diferentes origens, né? Provavelmente várias fontes para manufaturar esse piso. Né? E a gente consegue ver aí em alguns deles, né, uma certa estratificação, né, que está ainda preservada. Então aí seria um exemplo de arenito. Uma forma mais detalhada da gente nomear, né, uma rocha sedimentar, além de verificar o tamanho das partículas e verificar qual é o tamanho dominante, a gente também pode ver qual é a textura secundária, né? Então, qual é o tamanho de grão que predomina em segundo lugar. Né? Então, o nome da rocha vai ser dado pela textura dominante e o adjetivo pela textura secundária, como a gente vai ver a seguir. Então, por exemplo, uma rocha que tem a seguinte composição textural: 30% de silt, 65% de areia fina e 5% de grânulos. O nome dessa rocha vai ser o quê? Arenito, porque tem 65% de areia,
né? Siltoso, porque o segundo maior percentual é de silt. Aí, nesse caso, essa amostra de rocha, por exemplo, ela tem uma composição textural de cerca de 10% de areia fina, 30% de areia média, 20% de areia grossa. Então, a gente tem aí um total de 60% de areia, né, somando as 3 frações de areia, e 40% de seixos. Então, qual é a designação dessa rocha? Essa rocha, então, vai ser chamada de arenito, por ter o predomínio de areia, conglomerático, porque a gente tem um percentual elevado aí de seixos. Então, aí vocês têm 8 amostras, né, de rochas, onde eu quero que vocês comecem a pensar um pouco, então, na diferenciação, né, entre essas rochas. Se vocês conseguem diferenciar se ela é uma rocha sedimentar, ígnea ou metamórfica, com base nas características, no aspecto, né, dessa amostra de mão. E se vocês conseguem fazer isso, então vocês podem pensar a respeito da textura, né, dessa rocha. No caso das rochas ígneas, se a textura é afanítica, né, ou fanerítica, quer dizer, vocês conseguem ver os grãos, né, ou não a olho nu. E, bom, se ela é uma rocha metamórfica, o que leva vocês a pensar que ela é uma metamórfica? Ou se ela é uma sedimentar? Quais as características aí que podem nos dar, então, pistas, né, baseado em tudo isso que a gente já viu? Então, esse slide aí é para ilustrar, né, a diversidade que a gente tem de rochas, de texturas, de tipos, né, e para então vocês começarem a observar as rochas que vocês veem, né, no campo, ou, enfim, amostras, né, que a gente pode vir a ter contato e pensar, então, que tipo de rocha é, qual o processo que ela foi formada, né, o que a gente pode enxergar aí que nos dá pistas a respeito disso.